Sabe aquela tecnologia que sumiu, mas que de alguma forma a gente simplesmente não consegue esquecer? Pois é, hoje a gente vai falar sobre o disquete. E olha, a história por trás desse objeto é muito mais maluca do que parece. Então vamos direto ao ponto. A história toda começa com uma pergunta que, se a gente parar pra pensar, é bem esquisita, né? Por que que até hoje o ícone universal para salvar alguma coisa no computador ainda é esse quadradinho aí? Um objeto que, vamos ser sinceros, muita gente hoje em dia nem sabe o que é. E a resposta, acredite se quiser, tá voando por aí, a uns 10 mil metros de altura. É isso mesmo. Esse ícone, que parece coisa de museu, tem uma conexão direta com algumas das máquinas mais complexas que existem, tipo um Boeing 747. Mas ó, a coisa não para por aí. A jornada do disquete leva a gente para lugares totalmente inesperados. Envolve aviões modernos, o primeiro ataque de ransomware da história e até, pasmem, o arsenal nuclear dos Estados Unidos. Como assim, né? Ok, para a gente conseguir entender essa loucura toda de disquete em avião e em silo de míssil, a gente precisa voltar lá no comecinho. Tudo começou com um problemão que precisava de uma solução. Imagina a cena. Estamos em 1967. A IBM tinha aqueles computadores gigantes, os mainframes, que ocupavam uma sala inteira. E eles tinham um pepino para resolver: como carregar as instruções, o software básico, nessas máquinas enormes. Usar os velhos cartões perfurados era um pesadelo, lento, complicado demais. Eles precisavam de algo novo, algo simples e, principalmente, removível. E aí que entra em cena uma equipe da IBM, liderada por um engenheiro chamado Alan Shugart. Eles tiveram a grande sacada. Criaram o que na época foi batizado de disco de memória. Mal sabiam eles que aquele disquinho ia literalmente mudar as regras do jogo da computação para sempre. A partir daí, meus amigos, foi uma verdadeira explosão. A invenção pegou de um jeito que deu início a uma era de ouro. O disquete evoluiu e se tornou uma peça fundamental na vida de milhões de pessoas que tinham um computador. E a evolução foi assim muito rápida. Começou lá em 71 com um disco molenga e gigante de 8 polegadas. Parecia uma pizza e só cabia 80 kilobytes. Depois, em 76, veio um menor, de 5,25 polegadas, que virou o padrão da época. Mas o jogo virou de verdade em 1984, com a chegada daquele que todo mundo conhece, o icônico disquete de 3,5 polegadas. E por que esse modelo virou o rei do pedaço? Simples, ele tinha aquela capinha de plástico duro, sabe? E uma portinha de metal que protegia o disco lá dentro. Isso fazia dele muito mais resistente que os anteriores. Dava para carregar no bolso, jogar na mochila. Era perfeito para o dia a dia. Uma sacada genial da Sony, aliás. E quando eu digo que ele virou popular, eu tô falando de uma popularidade absurda. No auge, lá nos anos 90, eram fabricados mais de 5 bilhões de disquetes por ano. 5 bilhões! Dá para ter uma ideia do tamanho do fenômeno? Tá, legal, mas e como é que essa caixinha de plástico funcionava, afinal? O segredo todo tá numa coisa só: magnetismo. Pensa assim, dentro daquele plástico duro tinha um disco bem fininho e flexível. Ele era todo coberto por uma poeirinha de partículas de ferro, tipo uma ferrugem magnética. Era quase como uma fita cassete, só que redonda e chata. Quando a gente colocava o disquete no drive, uma cabecinha de leitura e gravação bem pequena encostava nesse disco. Para gravar alguma coisa, essa cabeça criava um campo magnético que ia organizando as partículas de ferro como se estivesse penteando elas em padrões específicos. E era aí que a mágica acontecia. Cada vez que a direção desse penteado, desse magnetismo mudava, o computador lia aquilo como número 1. Se não mudava, ele lia com o 0. E pronto! Com essa sequência maluca de uns e zeros, se formava tudo: textos, imagens, programas, qualquer arquivo. Só que, como tudo que é bom dura pouco no mundo da tecnologia, o reinado do disquete tinha data para acabar. E a queda dele foi tão rápida e impressionante quanto a sua subida ao topo. O grande vilão dessa história? A capacidade de armazenamento. Um disquete padrão guardava 1,44 megabytes. Hoje em dia isso é uma piada. Um pendrive qualquer, bem simplesinho, guarda 16 gigabytes. Isso é equivalente a mais de 11 mil disquetes. Simplesmente não tinha mais como. Os arquivos, os jogos, os programas, tudo ficou grande demais para ele.
E essa falta de espaço criava umas situações que hoje parecem coisa de filmes de terror. Quem viveu lembra. Para instalar o Windows 95, por exemplo, era uma saga. Eram 13 disquetes. Era um ritual. Coloca um, espera, tira, coloca o outro. E ai de quem seu disquete número 12, por exemplo, desse erro. Tinha que começar tudo de novo. Haja paciência. E aí vieram os assassinos do disquete, um atrás do outro. Primeiro o CD-ROM, depois os zip drives. Aí chegaram os CDs que a gente podia gravar em casa. Em seguida, o golpe de misericórdia, os pendrives USB. E por fim, a nuvem. Não tinha mais jeito, era o fim da linha. E isso tudo traz a gente de volta para os dias de hoje. Porque, embora o objeto físico tenha praticamente desaparecido, o fantasma dele continua por aí, e em lugares que ninguém imagina. Lembra do avião no começo? Então, modelos como o Boeing 747 e o Airbus A320 ainda recebem atualizações de software de navegação por disquete. O motivo? Segurança. Pura e simplesmente segurança. Esses sistemas não são conectados à internet. Nunca. É o que chamam de air-gapped. No mundo onde tudo pode ser hackeado, a maior defesa é não estar conectado. E por esse mesmo motivo, o programa nuclear dos Estados Unidos usou aqueles disquetes gigantes de 8 polegadas até 2020. A velha Yargiro, sinônimo de segurança máxima. E assim a gente finalmente responde a nossa pergunta inicial. O disquete se tornou o ícone de salvar porque, por mais de 20 anos, ele era o jeito de salvar as coisas. O ato de pegar um disquete e guardar um arquivo era o que significava salvar. A imagem ficou tão forte, tão marcada na cultura, que transcendeu a tecnologia e virou uma linguagem visual universal. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Qual tecnologia que a gente usa hoje, todo santo dia, e que parece indispensável, vai ser o ícone de salvar de amanhã? O que vai ser só um desenhinho numa tela, um fantasma na máquina, para uma futura geração?